Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um CâmaraCast. Aqui do meu lado está o meu amigo Bruno Horta. E antes de começar a apresentar aqui os convidados para vocês, eu quero pedir para você nos seguir em todas as redes sociais da Câmara Municipal aqui da cidade, tá? De Macaé. Então, @Câmara de Macaé. Aí você acompanha todos os detalhes, tudo que acontece, todos os programas, os convidados. Enfim, compartilha também esse programa com os seus amigos no Facebook, no WhatsApp, no Instagram também, para que o pessoal consiga assistir a gente e conheça mais um pouquinho do nosso trabalho. Não é isso, Bruno? Isso mesmo, Cindy. Legal. Mais um CâmaraCast. Mais um. Edições sensacionais. Vale a pena você fazer como a Cindy disse, procurar aqui no nosso perfil, ver os programas anteriores, mas primeiro termina de assistir esse aqui. É isso. Porque hoje vai ser bem legal. Hoje temos um assunto importante com pessoas muito especiais. Recebendo Leandro Aracati, coordenador de Educação para o Trânsito. Leandro, me corrige se eu errei, por favor. E apresenta o Ralph, que também está aqui junto com a gente. Ninguém melhor do que você para apresentar o Ralph. Bem-vindo, muito legal. Muito obrigado. Primeiro, pela oportunidade incrível que vocês estão nos dando aqui, da gente poder falar um pouco do assunto que nós vamos entrar daqui a pouco. O Ralph Salvador, ele faz parte da equipe da Coordenação de Educação para o Trânsito, é um excelente profissional credenciado pelo Detran, é instrutor de autoescola, tem muito a colaborar para a nossa cidade e a gente tem unido forças cada vez mais, principalmente nesse mês que a gente está entrando aí, que é o Maio Amarelo. É um mês muito importante para nós que participamos do trânsito, que é um mês de conscientização e prevenção. E não é uma campanha municipal, estadual nem nacional, é uma campanha global. Sim. E por isso a importância da gente intensificar muito mais este mês, para ver se a gente consegue sensibilizar e trazer mais empatia, amor ao próximo, de forma que o nosso trânsito fique muito mais humano, né? Ralph, legal ter você aqui, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno, o convite, a Cindy também. Importante, né, aproveitar no mês de maio, né, que é o mês de alusão aos sinistros de trânsito, para a gente poder falar um pouco sobre prevenção de acidentes. Legal demais. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é de muita gente. O que forma o trânsito? O trânsito é formado pelos carros? Como é que é esse conceito? Por pessoas. Na verdade, assim, o trânsito é formado por pessoas. E a gente tem um slogan, né, que é muito voltado para isso. Em alguma parte do dia, todos nós fazemos parte do trânsito. Seja como motorista, como passageiro, como ciclista, motociclista, principalmente como pedestre. Então, se nós não tivermos essa consciência, até próprio, né, fugindo um pouco assim da informalidade, indo um pouco para a formalidade. Esse conceito é legal de trabalhar isso. O próprio CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 29, diz, né, que o maior defende o menor. Então a gente sempre coloca as condições de carreta no ônibus, o ônibus a picape o veículo a moto ciclista, ciclista pedestre, todos trabalhando em prol do pedestre. Tem uma hierarquia no trânsito. Exatamente, e a gente tem que respeitar, porque aqueles que sofrem são os mais frágeis, nós, seres humanos. Então hoje, os maiores índices de acidentes estão voltados para o pedestre e o motociclista. Cara, legal, porque a gente não tem essa ideia, né, Ralph, de que o pedestre faz parte do trânsito. O pedestre, ele é visto como, assim, uma pessoa do trânsito que não faz parte, que não tem regulamentação, mas tem regulamentação para o pedestre. Tem sim. Como é que funciona isso? Tem regra para o pedestre? Inclusive, a gente está com a campanha desde o Maio Amarelo do ano passado, que é a pedestre pé na faixa, motorista pé no freio. Boa. A campanha, ela é árdua, não é tão fácil. Que a gente visa sempre conscientizar todo condutor de qualquer tipo de veículo. Sempre que vê uma faixa de pedestre, ele tem a obrigação de diminuir e parar. E o pedestre, sempre que ele vê uma faixa que tiver até 50 metros de distância dele, obrigatoriamente ele tem que ir até a faixa. A gente orienta também o pedestre a como atravessar a via, porque muitos deles não sabem, quer atravessar de qualquer maneira. O celular, quer dizer, celular hoje é algo que está matando de tal maneira. A gente até faz uma alusão do AVC. O AVC assim? É o que mais mata no trânsito, a gente faz a alusão, né? O que é o AVC? O que é o AVC? O AVC é que a gente vai muito para a área da saúde, acidente vascular cerebral. Todo mundo está linkado a essas siglas ao acidente vascular cerebral. Mas a gente pega essas 3 letrinhas e coloca dentro do trânsito, e essas 3 letrinhas são os maiores problemas do trânsito, ou seja, o A, álcool, o V, velocidade, e o C, celular. Então, esses 3, isoladamente ou em conjunto, eles são mortais.
E você pode falar pra gente as estatísticas de acidentes de trânsito aqui no município? Sim. Em 2022, fazendo um comparativo com 2023, mas eu vou falar os números crus e depois dar realmente a proporcionalidade deles. Em 2022, nós tivemos 1.258 acidentes com 28 fatalidades. Das 28 fatalidades, 20 delas sendo motociclistas. Dos 20 motociclistas, 18 tinham algum tipo de irregularidade, ou estava sem habilitação, sem o documento da moto, sem o capacete e etc. Em 2023, em números crus, como eu falei, nós tivemos um aumento de 1.258 para 1.753. Porém, o que nós devemos ter? Que em 2022 nós tínhamos circulando dentro da cidade em média 18 mil veículos dia. Em 2023, a nossa média passou para 52 mil veículos dia. Ou seja, triplicou. Eu ia falar mais do que o dobro, mas é quase triplicar. É quase triplicar. Sim. Então, se a gente colocar na proporção, o número de acidentes diminuiu. Se a gente ver somente como números, realmente aumentou, mas na proporção diminuiu. E tivemos, infelizmente, 42 fatalidades. O número de acidentes está diminuindo, mas os acidentes que acontecem estão ficando muito mais violentos. Então, essa está sendo a nossa maior preocupação, porque o psicológico da pessoa, o emocional da pessoa quando dirige está muito mais abalado, está muito mais sensível. Então as pessoas estão acelerando mais, estão muito mais dispersas na direção, fazendo mais do que a atividade que deveria fazer, que é focar na direção e não simplesmente falar assim, não, quando eu for para casa eu ligo para você, a gente vai conversando, ou então eu pego o celular e vou ali, ou então, no caso de uma mulher, eu já vi esse caso também da mulher se maquiar enquanto está dirigindo, o homem também está ali pegando alguma coisa no Leandro, eu já banco vi um cara de moto digitando no celular. Vocês isso aí já viram já. isso? E já vi. Como é que consegue, né? Acho que tem que ter uma habilidade tão grande quanto a falta de noção. O que esses rapazes aí, esses meninos, na verdade, não podemos nem dizer que é rapazes, porque se eles tivessem a noção do perigo que eles estão correndo e estão promovendo numa via, a terceira, eles não fariam isso. Então vamos falar que é menino. Naturaliza um pouco, né? Fica naturalizado, porque um faz, o outro faz também, daqui a pouco está todo mundo fazendo. E como, assim, vamos puxar para o lado assim, mais significativo dentro disso que a gente vê. De 0 a 39 anos, o trânsito é o que mais mata no mundo. Só a partir daí que a saúde começa a tomar o primeiro lugar. Mas de 0 a 39 anos, o trânsito é o que mais mata. E quem está mais suscetível realmente aos acidentes de trânsito, de 18 aos 29. É aquela fase em que a gente tem aquele ímpeto, jovens, a testosterona está muito elevada, a gente quer realmente mostrar uma habilidade muito grande e as pessoas cometem imprudências, negligências e são muito... E a maioria são homens? A maioria são homens, 78% deles. Caramba, um índice muito grande. 78% de nós homens estamos fazendo besteira direto por aí. E dentro desses 78% que ele está falando, que é estatística, dos outros 22 que sobraram, o que acontece? 6% das mulheres estavam na garupa de um homem. Ainda tem isso ainda, tá? Essa faixa de crueldade ainda com a gente. Mas eu reconheço, realmente a gente E por quê? faz muita besteira. Por quê? Porque assim, a mulher é mais zero. cautelosa. Sim. Vamos dizer, a mulher é muito mais Seguro é mais cautelosa. barato para as mulheres, é verdade isso. Eu escutei uma história de que quando vai fazer o seguro de carro, é verdade isso? Eu não sei, eu não dirijo. Não, acontece já assim, é verdade. Isso é verdade. É verdade? O exemplo, né? Quando eu fui renovar meu seguro, se eu colocasse no nome da minha esposa era um valor, no meu era outro. Caramba. Gente. Então, Você pagaria acontece, mais? Pagaria mais. Aí tu botou o nome da esposa. Não, eu coloquei no meu. Né? Que você que dirige também, né? Exatamente, porque ela tem o dela também, né? Entendi. Eu encontrei um amigo em comum, lá da mobilidade, João Michel. João Michel. Eu estou para mandar um abraço, diz que é fã de vocês, que adora. Ele E ele fora mandou de uma série. pergunta. Mandou uma pergunta para vocês Ele hoje. ele mandou? Agora ele. Depois ele vai escutar a gravação. Eu estava tomando café com ele ali perto da Guarda, do Botafogo. Aí eu falei que ia entrevistar, não sabia que o Ralf vinha, ainda bem que veio. E falei que ia te entrevistar. Não, quero mandar uma pergunta pro Leandro. Pô, beleza, manda aí. Ele perguntou assim, exatamente. O que fazer para melhorar a imprudência do motorista em Macaé?
que missão que precisa ser feito para realmente combater a imprudência, já que ela é a maior causa de acidentes em qualquer lugar do Brasil, né? Foi a pergunta do João Michel. Foi do João Michel. Depois eu vou conversar. Eu vou conversar com ele, porque ele me colocou numa situação delicada aqui. Não, estou brincando. Existem o que nós devemos fazer a médio e longo prazo. A curto prazo, o que a gente tem feito é ir justamente em empresas, onde essas empresas elas já trabalham, né, com uma segurança muito grande do trabalho. E já que essas pessoas já estão direcionadas e conduzidas a essa questão de segurança, a gente tenta sensibilizá-las mais e torná-las multiplicadoras. Isso daí é de imediato. Então, ações também nas escolas, mas a longo prazo a gente vem trabalhando junto às escolas no ensino fundamental 1 e 2, para que a gente, quando esses alunos, esses cidadãos estiverem na sua época de tirar a habilitação, eles estejam mais familiarizados com o trânsito e assim possam se tornar cidadãos realmente mais voltados com acessibilidade e humanização no trânsito. Porque é essa a diferença que nós vamos ter. A nossa maior dificuldade hoje é porque nós passamos por um período muito difícil que a gente jamais imaginou passar, que foi a pandemia. E a gente entendeu que em 2021 muita gente ficou desempregada. E muitas dessas pessoas não tinham o que fazer ou aonde buscar renda para colocar comida na sua mesa. Então, eles foram mandados embora. Então, muitos deles não tinham habilitação para moto, mas subiram em cima de uma moto e foram fazer serviço delivery. Muitos deles não tinham habilitação para carro, nem habilidade, mas foram virar motorista de aplicativo. Nesse momento a gente compreendeu. Porém, como era um momento muito delicado e realmente a fiscalização ficou muito frouxa, até mesmo porque os órgãos eles estavam todos fechados, inclusive o Detran, você não poderia fazer nada, o tempo passou e essas pessoas foram se acostumando com essas irregularidades e não se regularizaram. E isso criou um vício dentro desse grupo de pessoas. E todas aquelas que passaram também a se colocar no trânsito, viram que elas podem driblar de algum jeito a lei de algum jeito. Burlar, né? Então, e acaba que nós estamos aonde chegamos. E um outro problema também que a gente enfrentou, mas isso aí já é um pouco mais antigo, é de 2019, o antigo governador Wilson Witzel. Ele, naquela época, sancionou uma lei proibindo a polícia militar de atuar na fiscalização do trânsito. E a polícia militar ela tinha uma atuação muito efetiva. Então, quando eles viram que a polícia militar não podia parar uma moto e pedir documento, não podia parar um veículo e pedir documento, então começaram a andar com a moto sem placa, começaram a andar. Por quê? Quem ficou com a responsabilidade é o órgão executivo de trânsito municipal. São os agentes de trânsito. Essa é a função. Mas só que não está armado, não tem aquela autoridade realmente, eles se sentem no direito de fazer o que querem. Então, tudo isso daí colaborou para o momento que a gente está hoje. Mas eu acho que houve até uma série de medidas que flexibilizaram bastante. Você apontou com muita sabedoria. Até o governo federal, se não me engano, me corrijam se não for bem assim, aumentou o número de pontos na carteira para você poder não perder a carteira e o prazo de renovação das próprias carteiras, dos exames, tudo isso foi dilatado. Hoje as habilitações para quem tem até 50 anos de idade, você quando vai renovar, você ao invés de 5 tem 10 anos. E num condutor profissional, ele tinha a mesma pontuação de um condutor normal. Mas o condutor profissional hoje, ele tem a sua pontuação estabelecida em 40 pontos. Hoje está em 40 pontos. 40 pontos. E já foi 21, já foi 20. 20. Então, assim, essa flexibilidade existiu sim. Mas só que assim, são 40 pontos, mas você não pode ter infrações gravíssimas. É feito um levantamento nos 12 últimos meses do prontuário dele. Se ele tem uma gravíssima, cai para 30. Se ele tiver 2 gravíssimas nos últimos 12 meses, cai para 20. Agora, Agora, se aquele profissional se aquele condutor, né, ele for profissional, igual o Leandro falou, e tiver o exercício de atividade remunerada, independente dos 12 meses dele para trás, vai ser sempre 40 pontos. Entendi. E as pessoas perdem a carteira?
Perdem. E tem listas são publicadas no E voltam a dirigir depois? É assim, dependendo. Essa é a boa pergunta. Assim, tem infrações que você fica 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Tem, no caso, as suspensões vai até 12 meses. As suspensões. Existe a cassação que vai até 24 meses. O grande problema é o seguinte, que existem infrações que só o cometimento delas já suspende a habilitação. Automaticamente. Existe um quadro de habilitações, hoje, se não me engano, são 13 infrações, que só ela já suspende. Por exemplo, conduzir uma motocicleta sem capacete, já suspende a habilitação. Mas suspende. Suspende, independente dele ter o EAR na habilitação ou não. Conduzir uma criança menor de 10 anos, já suspende. Então, um exemplo embriagado também, cassação. tipo isso. Exatamente. Dirigir embriagado é cassação. Isso a gente vê de forma mais comum, né? Tem gente até que não precisa nem estar tão embriagado, mas tomou alguma coisa, parou ali na lei seca, isso aí também suspende, assim? Na lei seca, quando você para, eles têm o decibelímetro, Sim, né? sim. E ali você tem uma margem de erro pequena, que se ele O etilômetro, desculpa. Etilômetro, Decibelímetro é de som. O etilômetro, aí você soprou, se der até 0,04, beleza, é a margem de erro. A partir daí é progressivo. Mas se passar de 1,2, não é isso? Aí é cassação automaticamente. E tem sintomas. Porque assim, a pessoa pode se recusar. Não, o Código Penal não diz, eu não vou produzir prova contra mim mesmo. A pessoa pode se negar. Mas se o agente perceber que tem sinais, ou seja, está falando devagar, está andando meio no zigue-zague, nem consegue ficar em pé. Então aquilo dali já é suficiente para levar para a autoridade competente, a delegacia, e lá o delegado vai fazer exame de sangue, no IML, aquelas coisas todas. E aí esse camarada, se constatado, perde a carteira dele, vai ficar 2 anos afastado, e depois, se ele for um profissional, vamos dizer que tem uma categoria C, D ou E, tem que retornar para a escolinha lá do início. Aí paga a multa e tem Fica 2 anos sem habilitação, e aí tem que retornar na escolinha como se nunca tivesse. Todo o processo. Como se nunca tivesse uma carteira. Era onde eu queria chegar, mais ou menos, no nosso papo. Para evitar tudo isso, existe uma coordenadoria de educação para o trânsito, que vocês atuam, participam, montam em Macaé. O que faz, de fato, a Coordenadoria de Trânsito da Mobilidade Urbana de Macaé na cidade? A Coordenadoria de Educação para o Trânsito, ela é um dos pilares que existe na mobilidade urbana. Que a educação, ela foi feita para todos. E então a educação, ela tem que estar em todo, trabalhar com todas as áreas, com a engenharia, com a fiscalização, com o transporte. Então, a educação para o trânsito, o próprio Código de Trânsito já prevê isso, lá no seu capítulo específico de educação para o trânsito, é estar perto da sociedade para que a gente possa orientar, para que a gente possa interagir e aprimorar a sensibilidade e o conhecimento da população voltada para o trânsito, para que a gente possa realmente ter um trânsito muito mais gentil, muito mais educado, humanizado. Então, por isso que ela diz que a educação para o trânsito é de forma obrigatória no ensino infantil, fundamental, médio e na universidade. Então trabalha todas as vertentes e não tem limite. Nós aqui em Macaé, a gente trabalha junto com as empresas, fazendo palestra, a gente trabalha junto com as escolas, criando circuitos escolares dentro dela, onde as crianças têm de forma lúdica uma interação com o trânsito e começa a ter o seu primeiro contato. Nós fazemos as blitz educativas nas ruas, onde a gente para o condutor, se tiver sem cinto, a gente orienta, se o pet dele tiver de forma irregular dentro do veículo, não tiver ali assegurado corretamente, a gente orienta também. Então, assim, são todas ações que a gente está junto com a população para que ela perceba que o poder público está próximo dela. Vou perguntar até para o Ralf, você percebe que a população recebe bem quando chega esse tipo de orientação? Como é que você percebe isso, esse reflexo das pessoas em relação às políticas de educação para o trânsito? No caso, a política de coordenação de educação, sim. Recebe muito bem, agradecem. Quantas e quantas vezes eu trabalhando na educação, fazendo blitz educativo, você vê aquela criança solta no carro. Às vezes no colo da mãe, criança de 8 meses.
Aí você chega para a mãe, isso porque eu não estou aqui para falar pela questão da infração, que é uma infração gravíssima, quase R$300, 7 pontos na carteira, isso para você é o de menos, essa penalidade é o mínimo. O problema é quando a penalidade ela vem como vida. Você imagina, eu falo para a mãe, falo para os pais, imagina o senhor de cinto, a mãe de cinto, a criança, ela se sente confortável no colo da mãe, mas ela não está segura. Em caso de alguma colisão, por mais que você seja mãe, você vai tentar segurar ela, mas não vai segurar. Cara, várias e várias situações da abordagem, você vê mãe chorando, botando a criança na cadeirinha direitinho. Então eles percebem o risco, porque muitas das vezes acham aquilo normal. Porque nunca aconteceu até aquele momento, graças a Deus. A gente sempre fala nas palestras, quem faz uma coisa errada, sempre errada, em algum momento vai dar errado. É verdade. Então é bacana. Tem pessoas que agradecem, tem pessoas que não sabiam. É incrível, cara. E é que as pessoas não têm a noção do impacto que é uma colisão. E se você tiver a 100 km por hora num veículo, vamos supor, a mãe com a criança no colo, ali no banco da frente, ela vai estar com o cinto de segurança. O cinto de segurança da criança vai ser o quê? O braço da mãe. Mas sendo que, quando você sofre um impacto a 100 km por hora num objeto fixo, você está ali tendo uma projeção do peso da pessoa sendo projetado contra o vidro, multiplicado por 10. Então uma criança, a mãe não vai conseguir se segurar, ela vai se soltar, e dependendo dos meses ou dos poucos anos dela, ela vai se desfazer. Nem atravessar o vidro vai. Meu Deus. Por que vocês acham que as pessoas se sentem tão confortáveis em cometer esses erros? Que é muito mais fácil você fazer o errado do que você fazer o certo, o legal. Então é muito mais fácil eu chegar aqui, na rua aqui do lado, na rua do Sacramento, eu tô de moto, mas aqui é contramão. Eu vou ter que dar a volta na praça toda para ir lá? Não, vou aqui subir na moto rapidinho e vou por aqui no Sacramento. Então assim, é muito mais fácil você fazer o errado. Mas as pessoas não percebem que aquilo dali está sendo cômodo para ela, mas só que ela não vive sozinha no mundo. Existe uma sociedade. E as leis existem justamente para que as pessoas vivam bem numa sociedade. Caso contrário, seríamos meramente animais. Então é essa conscientização que falta, que a gente não está sozinho no trânsito. O trânsito não se abre para a gente. A gente precisa entender que nós somos uma fagulha dentro dele. Verdade. Nos hospitais. É igual essa camisa nossa, né? No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Nos hospitais, a maior parte dos leitos ocupados são por acidente de trânsito? Mais de 50%. Caramba. Isso é estatística nacional. Aqui em Macaé a gente chega a 60%, 61%. Caramba. 60, alguma coisa. Bastante. Como é que você avalia o trânsito de Macaé, Leandro? Olha, Geral, eu sei que é uma pergunta difícil e tem várias formas assim, de responder. Não, eu vou ser bem prático, mas eu vou ter que usar um comparativo. Meus pais, eles moram no Rio de Janeiro, na capital. Então eu vou, de 15 em 15 dias eu vou lá. E eu vou te falar, quando eu chego lá, eu vejo que aqui o trânsito em Macaé não é bom. Mas quando eu chego lá, eu vejo que é excelente. Eu detesto ir para o Rio de Janeiro. É horrível. Eu procuro o pior horário da madrugada para ir. Então, assim, o nosso trânsito tem muito a melhorar. Mas eu vou te falar que dentro do estado do Rio de Janeiro, pelo menos, é um dos melhores que tem. Mesmo com todas as falhas que nós temos. A ponte vai melhorar. Assim, pelo amor de Deus. Tá ruim? Está. Mas por aí ou por fora tá bem ruim. Você vai, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Niterói. Niterói ainda é um pouquinho melhor. Mas vai São Gonçalo, Itaboraí, Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu só vai piorando. Só piora. Só vai piorando. Então aí quando você anda nesses lugares e vem pra Macaé, isso aqui é o mundo, suave. Isso aqui é o céu, pô. E se você descer também tá ruim também, tá? Campos, São João da Barra, São Fidélis, se você for descer... Então assim, é complicado. A falta de sinalização atrapalha muito. Eu morei no Rio durante muitos anos. Eu sempre morei no subúrbio, em Acaria. E eu trabalhava no centro, 28 quilômetros. Eu morava em Bangu. É bem mais distante, né? 42 quilômetros.
para rodar esses 28 km para ir trabalhar, eram 2 horas e 20 que eu perdia no trânsito. Vai ir, depois vai voltar. Então, olha só, você imagina, 4 horas por dia você tem tempo jogado fora. Aqui, por mais que o trânsito esteja intenso, você não... Vamos supor, você mora no Mirante, distante, né? Você não demora mais do que meia hora. Por mais que esteja intenso. De ônibus ou de carro? Qual horário? De carro. Depende do horário. Tem muitas você tem variantes. que pular Horário de cá, vai ficar... não. Eu digo meia hora, horário de rush. No Mirante. esse lado de Agora, cá, se né? você, claro, você morar em Rio das Ostras, você vai demorar um pouco E mais. Lagomar. Esse assunto eu domino. Depende. Se você vem do Esse Lagomar e vai pela linha azul, é mais rápido, né? Sim. Você aconselha Mais rápido. de carro ir pela linha azul? Quando saindo da parte norte da cidade? Assim, o pessoal tem um preconceito muito grande com a linha azul, sabe? É mesmo? Sério? Por Eu quê? gosto. gosto Eu também não sei por Me quê. adianta pra caramba. Eu prefiro a linha Não, azul. agora sim. Por mais que eu esteja brincando, acontece muito acidente ali. Sim. A linha azul tem os seus defeitos, sim, de engenharia, que quando foi projetada, foi super bacana. Mas só que foi feito em cima de um solo úmido e cedeu. Então muitas das partes da linha azul, elas são perigosas. Sim. Se você... isso é parte do poder público, tem que ajeitar, tem que resolver, com certeza, tem que sinalizar melhor, tanto verticalmente quanto horizontalmente, sem dúvida. Isso é parte do poder público. Mas agora, o poder público está deixando de fazer. Você vai colocar sua vida à prova por causa disso? Não. Então, se você passa por ali, sabe que existe esses problemas, o mínimo que você tem que fazer é respeitar a velocidade da via. Qual é a velocidade da linha azul? 80 e alguns pontos 60. Nunca é. Ninguém Passa raríssimo, 80 né? ali. Então, assim, 80 e alguns pontos 60. Mas você, se respeitar a velocidade da via e não ficar usando das distrações, o celular, ficar olhando para trás, você consegue, sem problema nenhum, passar por essas situações, seja qual for, até em tempo de chuva. Mas só o que acontece? O pessoal quer falar no celular, quer dirigir embriagado, quer andar em alta velocidade, e assim vai. Esse é o grande problema. O problema maior Está dentro dos 5 fundamentos básicos que a gente fala muito na direção defensiva. Quais são? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. De novo. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Vamos falar É muito rapidinho. difícil. Vamos falar aqui rapidinho. Chapedeira, que a gente fala. Ficou mais fácil decorar. É o chapezinho. A gente fala muito da previsão. O que é previsão? É você prever atos incorretos de outras pessoas na via. A gente sabe, a linha azul, como o Leandro falou, às vezes tem uma curva fechada. Então, você, para prever, o que você pode fazer? Diminui a velocidade, aumenta a distância de segurança. Mas não, as pessoas potencializam o perigo. Alta velocidade, mexendo no telefone, sem cinto de segurança. Então, quer dizer, ela mesmo potencializa o risco de acontecer um sinistro com ela. Ralf, tem uma relação direta com quanto maior a velocidade da via, maior o número de acidentes? Ou, até melhor explicando, quanto maior a intensidade da via, se muitos veículos usam aquela via, o número de acidentes é menor ou menos graves? Na verdade, Bruno, se as pessoas manter essa distância de segmento, entendeu? Respeitar essa velocidade, nada disso aconteceria. Principalmente qualquer colisão traseira. Colisão traseira é inadmissível acontecer, cara. E acontece muito. É distração. Exatamente. Se você manter uma distância de segmento. Porque a gente sempre fala, porque para acontecer algo, quando acontece algo na via, requer 3 situações do condutor. Ele ver, pensar e agir. Então você imagina, o condutor da frente está conduzindo o veículo a 80 km, que é a velocidade máxima da linha azul, em certos pontos. Se o condutor de trás, se ele estiver mantendo uma distância de segmento correta, ele está atento, caso aconteça algo com o condutor da frente que ele frear, ele vai o tempo de reação. Sim. O tempo de reação normal de um condutor é de 1 segundo. Isso a gente está falando em condições normais. Agora, se ele está distraído, com sono, cansado, bêbado, vai aumentar. Então é onde acontece as coisas. Levantar, vai bater. Corre até acionar o Exatamente. E aí Já o foi. teu agir, que é o tempo de reação, vai ficar muito prejudicado. Exato. E aí leva o fato também que a maioria desses tipos de pessoas, quando você vê assim, os veículos acidentados, eles deixam muito a desejar na sua condição, né, de tomar cuidado com o carro ali, que é a manutenção preventiva dele.
então às vezes o pneu tá careca. O famoso careca, né? Que tá fora da margem TBI, né? Isso, TWI, é o 1,6. Que é a profundidade. Isso, dentro das ligas ali, das entranhas, tem uma borrachinha que chamamos de TWI. Aí ali é a marcação que você tem que trocar, porque chegou no limite, que aquela segurança daquela empresa já não consiste mais. Então aquela borracha está comprometida. Aí você tem que trocar, as pessoas não estão nem aí. Tem gente que roda no arame. Só quando estoura e arrebenta de uma vez. Então assim, mas você falou com relação à questão de velocidade da via. Eu vou te falar por quê. Vamos dar um exemplo de uma via conhecida também, Marginal Tietê, São Paulo. Na Marginal Tietê, São Paulo, ela tinha variações de velocidade, 80, 60, 50. 50 no radar, 80 um trecho mar livre e 60 onde tinham saídas agulhas. E chegaram lá e viram que uma viagem de ponta a ponta em horário de rush demorava em torno de 25 minutos. Quando eles chegaram e estabeleceram 50 km por hora na via inteira, a pessoa, no mesmo horário, fazia o trajeto com a velocidade menor, de 25 minutos em 23. Em menor tempo. Por quê? Aqui a aceleração e frenagem não existia, porque todo mundo estava andando na mesma velocidade. O que causa o engarrafamento é a freagem, alguém que freia lá na frente. E aí quando você tem a passagem, uma agulha, uma saída que você vai fazer, você às vezes está na pista da esquerda, entra para a direita em alta velocidade, você pisa no freio, causa um acidente, ou então você vai e atravanca o trânsito todo para entrar aonde você quer. Então se todos estão ali andando na velocidade da via, você consegue ter um tempo menor, uma segurança maior e um tempo de reação constante. Isso é estudo, isso é engenharia pura. Exatamente, né? Mas as pessoas demoram a entender isso. Então, assim, todo mundo quer andar em alta velocidade. Ninguém quer andar numa via 50, 60. Afinal, se vende, mas se vende carros na televisão... de correr? Todos os carros na televisão, eles estão voando, eles estão passando por cima dos outros carros, eles rodam na areia, eles rodam na água. Existe uma cultura da velocidade. Sim. Não, é isso que... Existe é por isso, a cultura da velocidade, porque eu não dirijo ainda. É só, é por isso... a gente está pensando parar também, inclusive. Não consigo, Ricardo. Vou ter que dirigir um dia. É por isso que o homem, né, tem a sua vida mais comprometida, mais curta. Morre mais o homem cedo, vive né? menos. O homem mais vive cedo, menos, exatamente. Por quê? A paixão dele é a velocidade, é o carro. É o Dominico Toretto do Velozes e Furiosos. Então tem toda essa condição. Não a mulher... Não viu Velozes e Furiosos? Não vi. Recomenda? Dele, né? Velozes e Furiosos? Não recomendo. Principalmente o último. Principalmente o último, né? Não recomendo. Eu imaginei. Muito mentiroso. Mas, assim, é a cultura da velocidade. É a cultura. E assim, o homem já tem isso. Essa adrenalina, esse negócio de... Que é assim, que é um carro robusto, com bastante torque, cavalo, potência para poder acelerar E quando eles estão com amigos ou com mulheres, agrava o negócio porque ele quer mostrar que ele sabe fazer aquilo. Muito, né? Muito. Entendi. Eu entendo Principalmente no jovem. Como é que é, né? Igual o cara, né, assim, que bebe, acha... Não, eu tô bem. Ainda fala que tá bem. Eu quero saber o que ele bebe pra eu correr daquilo. Não pode, assim, rapaz. Assim, vamos dizer assim, um senhor na idade do Bruno, nem tanto. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou ali. Mas assim, os jovens, sim. Tudo é motivo. Se vê uma menininha quer mostrar. Quer dar o chamado borrachão, quer acelerar, quer fazer graça. Se tá com um grupo de amigos, né, quer demonstrar que ele tem uma habilidade incrível no volante. Se eu sei o que eu tô fazendo. Isso aí. Então existe sim essa cultura, é perigosa e é difícil de você tomar consciência sem que você sofra as consequências. Caramba. E uma outra pergunta que eu ia fazer mais cedo. Sobre esses acidentes, a maioria, não tem nada a ver, só uma dúvida, são com pessoas habilitadas ou não? Não, então, não como assim, no maior número de acidentes, a gente não tem como identificar. Sim. Porque assim, os dados quando são consolidados são informações do BPRV, do 32, do bombeiro e do hospital. Sim. Então, assim, o único que pega a habilitação ou documento é o bombeiro. E aí, alguns casos a gente consegue saber, né, que se foi ou não.
mas muitos dos casos não tem nem habilitação. Então, assim, para nós é muito difícil ter esses dados, principalmente porque o Estado tem que ter autorização e tal. E nós, do município, a gente só atua em acidentes sem vítima. Então, assim, houve um abarroamento, houve uma colisão traseira, não teve nenhuma vítima, então a gente pode ir lá e atuar. Sim. Mas teve vítima, 193. E não precisa ser vítima fatal. Não. Qualquer vítima. Lesão. A gente só não atua sendo a questão do Bolt, né? Que lá no local, sinalizando, isso. A gente sempre está, né? Exatamente. Que aí, por exemplo, quando tem vítima, a gente fica nessa daí, de sinalizar o local. Desviando. Fazer com que não ofereça mais perigo para aqueles que já foram vitimizados. O bombeiro assume, se for caso de polícia, chama a polícia assume. E aí, a partir daí, a gente não tem mais contato. Sim, eu queria trazer a conversa agora. Eu vi você brilhantemente há pouco tempo aqui na Câmara Municipal, lá no Grande Expediente, falando sobre o Maio Amarelo. Brilhantemente, por sinal. Foi muito satisfatório. Foi muito legal, foi muito boa. Foi um convite muito bom. E eu queria trazer aqui também para o Câmara Cast um pouco do que é o Maio Amarelo, que você e o Ralf explicassem para a gente, e quais são as principais ações desse mês importante do ano para a mobilidade e para o trânsito do país e de Macaé. Bruno, eu achei que você só ia me esmagar, mas você está me dando agora, hein? A bola assim para eu chutar, né? Deixando aqui a cereja do bolo para você. Assim, o Maio Amarelo, para explicar assim, mais sucintamente, para entendimento de todo, ele surgiu em 2011, numa reunião entre a ONU, a OMS, diversos países participando, e ali decidiram, em maio de 2011, que o maio seria um mês de atenção, um mês em que o mundo inteiro falaria sobre conscientização e prevenção. E houve um tratado para redução de acidentes, e assim aconteceu. Não aconteceu o percentual que queriam, mas todos assinaram um acordo. Em 2021, em Estocolmo, foi renovado esse acordo. Então, hoje, mais de 100 países estão nessa campanha, e o Maio Amarelo simboliza justamente isso, o sinal de atenção. Vamos todos olhar para essa questão. E nós, no mês de maio, agora aprontamos aí uma série de eventos para a nossa população. Semana que vem, já na segunda-feira, nós vamos iniciar a Semana do Circuito Escolar. Então, ele vai ser num local fechado, onde a gente vai pegar as crianças na escola nossa, na rede pública nossa. Estadual e municipal ou só municipal? Só municipal. Nós vamos pegar essa lista que a gente forneceu, foi a Secretaria de Educação, não foi escolha nossa. A gente vai até a escola, pega os alunos e leva para esse local. Lá a gente vai montar o circuito todo com ponto de ônibus, vamos demonstrar tudo que há no trânsito, faixa de pedestre, proibido estacionamento, tudo. Lúdico assim? Bem lúdico mesmo, onde a gente coloca eles no tatamezinho lá, aí conversa com eles inicialmente, depois passa em todo o circuito, e no final a gente dá um brindezinho para eles e um lanche para eles voltarem para a escola e ficar com aquela imagem gravada eternamente que fica. Então, Carrega, a gente vai a criança carrega para a vida de segunda a sexta, o dia inteiro, nós vamos estar fazendo isso aí. Nós estamos com 2.500 alunos para atender nesse período aí. Então, vai estar de frente lá a Elaine, que não veio, mas ela está conosco também e ela cuida dessa parte, e com o suporte total do Ralf. Já na semana que vem, isso aí a gente está falando dos eventos já com data pré-estabelecida de grande vulto, mas dentre todos esses eventos aí também vem acontecendo as palestras, tá? E as blitz educativas. Então, na próxima terça-feira, na próxima quarta, dia 14, a gente vai fazer o torneio junto às autoescolas. A gente chama as autoescolas e eles vão lá e escolhem um instrutor deles lá, e a gente monta um circuito para habilidade de tempo. O instrutor da autoescola que participa Exato. Que legal, pensei que seriam os alunos. Um instrutor eu também. Cada autoescola vai lá e direciona um instrutor da autoescola dele para participar desse circuito que a gente monta de habilidade e tempo. Que responsabilidade. Que é muito mais intenso do que aqueles que você vai fazer a prova de motocicleta. E aí a gente vai, premia também, conversa, tem aquele momento de reunião onde eles passam toda a ideia e a percepção dele, dos novos condutores, e a gente, do que a gente gostaria de estar passando para eles, que os alunos dele recebessem de informação. Então essa interação muito grande, muito bacana. E aí, do dia 14 a gente salta para o dia 19,
que vai ser a terceira corrida do Maio Amarelo. Corrida rústica. Corrida de rua. de rua, 5 km. É só para realmente conscientização. Ah, você que está na flor da idade, é não tranquilo, tenho né? joelho para isso, senão até eu iria. Não, eu gostaria até de fazer isso, não correr, né? Caminhar. Dá um, né? Esse não pode lá ser uns de carro, né? trotezinhos. Tem que ser a pé. É a pé, pelo menos Poxa. roxo. Pô, mas a gente faz bem Que bacana, pena. assim. Sim, Essa é a legal. terceira corrida. Então, no primeiro ano, nós tivemos um público de 800 pessoas. No ano passado, 1.311. E esse ano está para atingir 1.500. Aonde vai ser mesmo? Vai ser ali na Orla dos Cavalos. Vai iniciar em frente à ABB. Uhum. Aí na ABB, todo o percurso da praia. Entra na Valparaíso, volta pela Nossa Senhora da Glória. Vai até o final, no trevo da Praia Campista, pega novamente a Praia Campista e retorna à ABB. E termina início e fim. Início na e fim Tem ABB. no que mesmo ter um lugar. joelho Isso aí. bom, hein? Tem que ter dois Mas é joelhos. bem Eu bacana. não tenho nenhum. Mas é bem bacana. E aí o que Sim. a gente faz? Pô, a gente não cobra, claro. Sim. Mas a gente dá um kit para cada um deles que vão participar. Que é uma camisa, número de peito, chip. Que tem chip. Tá marcado. Cumpriu a tem que distância. tá ali, depois dá a premiação. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E todos recebem medalha. Em contrapartida, o que a gente pede? 3 quilos de alimentos não perecíveis. E aí, Bacana. no ano passado, nós conseguimos reunir 3,5 toneladas e dividimos para 3 instituições. Puxa, que Caramba, legal. tudo Pestalozzi, Uhum. que é a Xangô Menino, e a terceira foi uma indicação até da primeira dama. Eu esqueci. Casa do Idoso. Isso, ali lá na- perto do Barreto, do Centro de Convenções. Sim, sim. Então, a tendão foi muito bacana mesmo. Depois da corrida do Macaé, aí tem um... Rapidinho, né? Pro Bruno, tem várias categorias. Você pode participar da categoria. Tem de cadeira de roda? Não, a gente faz as categorias. É o que eu tô pleiteando no Não é que às vezes momento. você vai pensar que vai correr pra galera de 20 anos, não. Tem a galera. Vambora. Porque eu não tenho joelho. Tem várias não. Não, tem categorias. várias categorias. E a gente A premia... gente se enquadra em qual? Então, assim, não vou perguntar, não A vou ser idade, né? indelicado a esse ponto, mas vou dizer as categorias. Sim. É de 16 a 19, 20 a 29, 30 a 39, A idade. 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60. 19, o que você falou? A 19, primeira? De 16 a 19, 20 a Eu me 29. enquadro nessa aí. 16 a 19? 16, 19. Não vai enganar ninguém, não. A gente até tenta, mas não vai dar certo. Ele ia acreditar. Eu tenho certeza. Não, e eu já tinha até acreditado. Poxa, Aí, Bruno, tá vendo? não é verdade, não? Gente, nós estamos fazendo um programa e temos que passar a informação correta para as pessoas. E assim, o Não, mas pessoal se diverte muito legal, é muito, muito é bacana. muito bacana, Pô, legal. muito mesmo. E no ano passado nós ainda, pegamos lá como é que eles chamam mesmo? Os sósias Os do sósias do Flamengo. Aí foi o sósia do Caramba. Gabigol. o Gabigol. Esse ano vai ter também. Esse ano a gente vai trazer Do outros Vasco. sósias. Do Vasco. Do Aí eu Vascão. vou. Aí, porra, fechou. Ah, tô Caraca, falando aí, ó. cara. Aí eu vou, agora eu tô lá. Brunão, firme. Vamos mudar seu para time? fute. Eu não tenho time, eu sou Botafogo. Aí, Ô, tá meu amigo. fechou o X Fechou, aqui, ó. acabou. Estamos Já sofrendo estaremos juntos. lá. Vamos não, que sofreu, pai. Tamo bem. São né? líderes de novo? A gente está assim, Continua liderando. líder. Continua líder. É bom, vamos falar Mas a do gente não pode trânsito. falar muito não, né? Vamos falar do trânsito. Não, É, nossa nossa situação situação tá complicada aqui. Tá. Vamos falar do Vamos trânsito. falar depois da corrida. Aí nós temos Não o tem jogo de pedal futebol, não, né? solidário. Aí temos Pedal o solidário. Pedal solidário. Isso. A gente sai, assim, desde o aro zero até profissional. Todos podem participar. Vai criança. Poxa, muito bacana também. Reunimos 500 bikes no ano passado. Saímos da Imbitiba, lá da praça da Praia da Imbitiba, Centro, Praia Campista, Orla inteiro, Valparaíso, RJ. Entramos na Lagoa e terminamos lá no quiosque. Caramba. Passeio Lá no super Metro bacana. Metro É isso. da Lagoa do Isso, Pecado. exatamente. Aí, pô, lá a gente faz uma mesa de frutas, água para hidratação. Pô, também muito E a bacana. mensagem espalha pela cidade toda. Todo Sim. mundo vê que o evento está acontecendo. E, pô, e, assim, são as pessoas mesmo que vão fazendo a divulgação e vão vendo. Que, pô, eu tô falando, eu sou apaixonado por isso. Eu não faço o que eu faço porque eu, sei lá, eu sou servidor, porque me colocaram nessa função. Não. Eu faço por paixão. Então, quando alguém vai e divulga, um outro alguém que admira ou então que segue essa pessoa vai se conscientizar com ela, vai se identificar com ela.
Então, assim, quanto mais pessoas a gente envolver, mais a gente vai conseguir adesão. O exemplo arrasta sempre, né? Com certeza. Nenhuma liderança ela se perdura, né? Sem que seja pelo exemplo, né? Maneiríssimo. A gente está chegando quase no final, gente, infelizmente, porque a gente vai aqui contando história, contando piadas, zoando um dos apresentadores, mas tudo bem. Tá vendo? Era 3 horas, mas aí... Mas a gente precisa voltar aqui para depois fazer uma... Ainda bem que vocês pegaram leve, né? Foi leve. Não, porque... No off foi um pouquinho mais pesado. A minha ideia é trazer vocês para fazer o balanço. Então podemos já para Isso, junho. De repente com um vereador junto para a gente maravilhoso. ampliar esse debate. Um grande prazer. Porque a gente fala dos projetos, mas tem que prestar conta de como os projetos aconteceram, como é que eles terminaram, qual foi a culminância disso tudo. E eu já quero convidar vocês de antemão aqui. Dia 29 vai ser o encerramento. Seria no dia 31, né? Mas dia 30 é feriado, então dia 31 a gente vai ter adesão. Então nós vamos fazer o encerramento do Maio Amarelo dia 29. Ainda não tem local, mas por favor coloquem na agenda de vocês. Já vou colocar 29, agora. 10 horas. O que vai acontecer? Da Dá um spoiler. Da manhã? Da manhã. Nesse encerramento. Dá pra ir? Dá sim. Não, ainda bem que é da manhã, porque da noite eu não tenho saúde pra isso. Eu tô dormindo. Essa hora eu tô dormindo também. Então somos dois. Ou 9 horas estou na cama. Eu também. Mas então, assim, no dia 29 já no encerramento ali, o que a gente pega todos os que participaram conosco, faz uma homenagem e faz uma prestação de conta. Aonde a gente diz tudo o que foi feito, quantas pessoas atingidas, o que foi proporcionado, quem aderiu. Então, tudo isso aí, nesse encerramento, já é falado. É mais ou menos o que a gente vai fazer aqui em junho. Sim, que é prestar conta do que aconteceu. Mas só que a gente vai detalhar mais. Lá é bem objetivo, números, né? Sim, perfeito. É isso. Então, foi. Poxa, foi muito rápido. Mas dá falta de se despedirem também. Né? Dar o último recado, chamar a galera para participar das corridas. Dar os alertas, junto. os puxões de orelha necessários. Aproveita, esse é o momento. Vambora. Dá o puxão de orelha. Agradecer o convite mais uma vez, cara, é super importante. A gente está sempre falando desse assunto, que trânsito é vida. A gente tem que conscientizar as pessoas. Esse é o serviço da coordenação de educação. Todos os dias a gente acorda, a gente vai para as ruas, vai para as empresas, vai para as escolas, para tentar salvar vidas. É inadmissível o Brasil hoje, ele ser o 3º no ranking mundial em sinistro de trânsito. É inadmissível. Nós estamos atrás de 2 países que não fazem parte de nenhum tratado sobre trânsito. Caramba. China e Índia. É inadmissível. Verdade. Entendeu? Então eu sempre falo para as pessoas, consciência, previsão, previsibilidade, sempre fala disso. As mulheres não fazem sempre preventiva, a gente comenta. E isso é previsão, é se prevenir de alguma coisa. Então respeite sempre as normas de trânsito, respeite o código, respeite a vida, inclusive a de vocês. Isso é importante. Maravilha. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Depois do Colocação fechamento perfeita. desse, eu não tenho nem o que dizer. Que isso? Sério. Diga, Leandro. Por mais que a gente esteja aqui, né, num papo descontraído, isso é um assunto muito sério. Muito sério. Para onde eu falo para falar muito sério? É muito sério. Trânsito não é brincadeira. Quando você entrar dentro de um carro, entenda que você tem uma arma. Se mal usada, você dispara. Então tenha consciência para que a sua família e nem a família de mais alguém sofra. Porque as suas consequências são graves, são severas e podem ser eternas também. Recados maravilhosos. É verdade. Só fala sério, mas também sabe falar muito sério. E esse foi o momento. Falamos super sério. Cindy, valeu. Obrigada. Bom demais. Mais um programa e isso pra conta. Semana que vem estaremos de novo aqui. No mesmo horário, no mesmo canal. O pessoal compartilha esse programa. Grupo Facebook, WhatsApp, fala. WhatsApp não temos. Nós temos Facebook, temos Instagram, temos Tudo. Twitter, Orkut. Câmara Municipal de Macaé, Orkut. em breve o Orkut de volta. Só compartilha, gente. Compartilha com seus amigos pra eles verem o programa, enfim, conhecer o nosso trabalho também. Bom demais. E fala gente. arroba de vocês, gente. Isso, bem lembrado. Instagram, fala aí. Assim, ao longo de todo mês a gente vai estar divulgando nossas ações pelo arroba Mobilidade Urbana Macaé, RJ, e nós vamos estar colocando tudo o que vai acontecer e tudo o que está acontecendo e o que aconteceu. Nos acompanhem e vocês estarão conosco nessa empreitada e nesse mês que vai ser árduo, mas também muito gostoso. Perfeito. Eu sigo, porque tem vídeos bem legais, os vídeos são maravilhosos. Vocês arrasaram no Brasil, né? Aqueles vídeos, foi muito bom. Então é isso, valeu, gente. Esse foi mais um episódio
do CâmaraCast, hoje com o Leandro e Ralph da Mobilidade Urbana, Coordenadoria de Educação para o Trânsito. Muito bom. É isso. Então vamos terminar dando um tchau pra galera aqui. Valeu, Tchau, galera. gente. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.